6 sinais de que você está falhando na tua organização e que está impactando no teu negócio. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer algumas situações aqui que possa ser que essas situações estejam acontecendo com você e você não está percebendo e que estão impactando nos teus resultados e como as coisas estão indo dentro do teu negócio. Bora lá que tem bastante coisa aqui que eu quero conversar contigo em relação a essas situações. E o primeiro sinal que eu quero compartilhar aqui contigo: esquecimento de reunião e compromisso. Por um acaso você já recebeu aquela mensagem de alguém do teu time, de algum gerente, de algum colaborador, de alguma pessoa que trabalha contigo dentro do teu negócio e manda aquela mensagem assim: e aí, vai entrar? E aí, já entrou? E aí, vai participar da reunião? E você para e lê aquela mensagem e fala: putz, caramba, tem aquela reunião com fulano. Putz, tem a reunião com o cliente. E você acaba entrando toda esbafrada, acaba entrando toda atrasada, nem sabendo como dar desculpa para as pessoas que estão ali participando daquele compromisso. Por um acaso isso já aconteceu contigo? Ou também de você olhar e faltar 5 minutos para você começar aquela reunião que você lembrou na hora e você não conseguiu pegar os dados, não conseguiu se preparar, não conseguiu ler o que você precisava ter lido, não conseguiu pegar aquele relatório para apresentar para aquele teu cliente, conseguir ter uma conversa com dados importantes, com informações que você deveria ter separado para conversar naquela determinada reunião, naquele determinado comportamento. Então esses são sinais de que você não está se organizando para se preparar para reuniões e compromissos que são importantes para o teu negócio. Eu sempre digo que quem é líder de uma empresa precisa participar de muitas reuniões, precisa participar de muitos compromissos que precisam de uma tomada de decisão importante. Quem é líder precisa estar olhando dados, precisa estar conversando, fazendo alinhamentos, melhoria contínua, para saber se o negócio está indo para onde ele deseja. Então, participar de reuniões e principalmente participar estando presente, estando preparado, estando consciente, com clareza que aquela reunião é extremamente importante. Aquela reunião é extremamente estratégica. E aqui eu não estou dizendo somente de reuniões onde você vai analisar dados. Existem reuniões que são reuniões de alinhamentos, são reuniões de feedbacks. Por exemplo, eu tenho reuniões que eu chamo de one-on-one, que são com os meus liderados. E são reuniões onde eu converso com eles sobre coisas pessoais, coisas que estão acontecendo na vida deles, até para eu conhecer mais com quem eu estou trabalhando. Não é uma reunião onde a gente vai analisar dados, conversar sobre coisas da empresa. É uma reunião importante para que eu crie esse laço mais próximo com quem trabalha comigo. Isso facilita muito no dia a dia, porque eu conheço aquela pessoa, que além de um profissional, além de um colaborador no meu negócio, é uma pessoa também, tem uma pessoa por trás ali, uma pessoa que tem gostos, que tem desafios, que tem medos, que tem desejos, e é importante você conhecer um pouquinho mais sobre essas pessoas e estar presente para essas reuniões é extremamente importante. E eu digo presente de você estar lá escutando, não só falando, porque aquele momento não é de você falar. Aquele momento é da pessoa ser escutada, é você ativar ali a escuta ativa, você colocar em ação a escuta ativa, aquele momento para você escutar aquela pessoa, conhecer um pouquinho mais ela. E você precisa estar presente, você precisa estar 100% consciente que aquela reunião é importante para você também. Então registre, marque, anote esses compromissos, que seja na agenda, num caderno, onde você achar melhor. Eu sempre sugiro reuniões, compromissos, onde tem horário marcado, colocar na agenda. Então sempre olhe, sempre verifique o que você tem de reunião e se prepare com antecedência. Coloque ali um alarme de 15, 30 minutos antes para você se preparar para aquela reunião, para você pegar as informações necessárias e você entrar na reunião presente, preparado, para você ter aquela reunião e discutir o que precisa ser discutido, para que aquela reunião seja produtiva, para que você saia dela com o objetivo que você esperava alcançar. Outro sinal de que você está falhando na tua organização: acúmulo de tarefas que você procrastinou.
Vai chegar um dia onde você vai olhar a tua lista de tarefas e você vai ver que tá enorme, que tem muita coisa ali e que são atividades que possivelmente de uma ou duas você não distribuiu corretamente na tua semana, aquelas atividades, ou são atividades que você não fez nos dias anteriores e acabou acumulando em um dia só. E aí você vai olhar para aquela lista e você vai ver que você tem muita coisa para fazer. E você vai olhar para aquilo e a metade daquelas atividades são atividades urgentes. Por que elas são urgentes? Porque você procrastinou, porque você deixou de fazer ela nos dias que tinham que ter sido feitas e ela acabou acumulando num dia só. Atividades que eram importantes, mas que tinham um prazo um pouquinho maior ali para serem executadas, mas que chegou num determinado momento que elas se tornaram urgentes. E atividades urgentes acabam sendo aqueles incêndios que a gente tem que apagar. Acabam precisando da nossa atenção como prioridade mesmo. Só que você poderia ter evitado que isso acontecesse. E essa questão, essa desorganização é muito fácil acontecer no nosso dia. Muito fácil da gente se esquivar de atividades que a gente não gosta de fazer, atividades que não são tão gostosinhas, que não são tão legais, e a gente acaba deixa para outro dia. Ah, amanhã eu faço. Só que você não se planejou, você não tem noção do que você tem que fazer no próximo dia. E aí acaba acumulando. Se você não tem uma organização estratégica na tua semana, vai chegar um dia onde você vai ter uma lista enorme de tarefas para fazer e a metade dela vão ser aquelas prioridades, né? Eu sempre gosto de dizer que no nosso dia nós precisamos ter uma prioridade só, onde é aquela atividade, aquele compromisso mais importante para o nosso negócio. Mas se você não cuidar da organização, se você não fazer aquilo que precisa ser feito, dar atenção para aquela atividade que realmente precisa fazer naquele dia, não procrastinar na atividade certa, você vai acabar acumulando muitas atividades. E aí você vai criar aquela bola de neve e vai acabar se estressando, vai acabar se sentindo ansiosa, porque tem muita coisa para fazer, não vai dar tempo de fazer tudo aquilo. E aí já viu, você não faz as coisas direito, não vai fazer as coisas com qualidade. E aí você vai acabar tendo um dia com aquele sentimento de frustração. Então cuide muito com o acúmulo dessas atividades. Às vezes, sim, vão ter coisas que você não vai conseguir fazer, imprevistos que vão acontecer no nosso dia a dia. E acontece, né? Imprevistos acontecem. Mas cuidado com o acúmulo dessas atividades, porque vai acabar se tornando muitas urgências. E aí vai tomar muito tempo do teu dia. E você não vai conseguir focar naquilo que é mais importante. Então cuide com os acúmulos das atividades, tá? Outro sinal interessantíssimo em relação à desorganização que pode acontecer contigo, tá? O sentimento de que você trabalha somente sobre pressão. E por que que isso aqui tem que tomar muita atenção? Isso aqui tem que virar um alertazinho para que isso não aconteça contigo. E se você tiver esse sentimento, você mudar. Você ter clareza de que isso está acontecendo contigo e mudar e não pensar que isso faz com que você execute aquilo que você precisa executar. Quando a gente trabalha sobre pressão, muitas vezes a maioria dessas atividades que faz com que a gente se sinta pressionado a executar são apagar de incêndios. São aquelas tarefas urgentes, são aqueles pepinos que acabam acontecendo, é a impressora que estragou, é aquele cliente que precisa de um relatório, é alguma coisa de última hora que precisa ser feita e você vai lá e faz. E você poderia ter delegado aquela atividade, você poderia ter entendido melhor se ela realmente precisa ser feita naquele momento, e aí você acaba se acumulando com essas atividades urgentes que acabam aparecendo, e aí você só foca nisso. E aí você acaba não se preparando e não pensando estrategicamente nas atividades importantes, que são as atividades que normalmente elas são de curto ou longo prazo, que vai gerar resultado para o teu negócio. Então, às vezes um planejamento, às vezes uma reunião de alinhamento de uma determinada meta, às vezes um projeto que precisa ser um pouquinho mais trabalhado, às vezes um dado que precisa ser melhor analisado.
você criar alguns planos de ação em relação àquele dado, àquela métrica que precisa ser aumentada, que precisa de um cuidado a mais. Na maioria das vezes, você deixa de fazer essas tarefas importantes e você só se ocupa com as urgências, com os apagar de incêndios. Você se ocupa disso. E isso te faz bem, porque você precisa entregar aquilo, não tem mais prazo. Aquilo lá precisa ser feito no 48 do segundo tempo. E você se sente o herói daquilo, você se sente que você, meu Deus, eu sou a melhor pessoa do mundo porque eu consegui fazer tudo isso daqui. Só que você tá fazendo aquilo ali e tá deixando de fazer o que é mais importante. Então, cuide com isso quando, se for no teu caso, você pensar: eu trabalho sob pressão, eu trabalho muito bem sob pressão, mas olhe, se essas atividades que você está fazendo são as atividades importantes e não só os apagar de incêndios, não só as buchas que estão aparecendo para você, e aí você só vai focar naquilo e não vai focar no que é importante para o teu negócio. Então cuide com isso, tá? Cuide, analise se esse momento aparecer, no que você está focando, porque pode ser que determinada bucha que aparecer para você, você pode estar delegando para alguém, você pode analisar melhor aquilo que você precisa fazer. Outro sinal de desorganização que você pode estar executando no teu dia a dia e você não está prestando atenção. Enquanto você faz uma atividade, você já está pensando nas outras 2, 3 que você precisa fazer. Me diz aí, isso aí não acontece contigo? Enquanto você está naquela reunião, você não está pensando naquele relatório, naquela ação de vendas que você precisa fazer, naquela outra reunião que você tem com outro cliente? E aí você acaba tirando a tua presença daquela reunião? Você acaba perdendo o teu foco? E aí você pergunta para aquela pessoa que você está em reunião: repete aí o que você estava falando. Nossa, perdi minha linha de raciocínio. Ou você está executando uma tarefa ali, você está mandando um e-mail e do nada você para e vai mexer no celular, você vê um conteúdo, faz um stories ali, e aí do nada você abre e faz uma outra coisa. Isso não acontece contigo? Quando a gente faz isso, a gente acaba tirando o nosso foco daquela atividade que precisa da nossa atenção, da nossa energia, e aí a gente acaba fazendo de qualquer jeito. Muitas vezes a gente faz errado, acaba fazendo alguma coisa errada, faz alguma coisa de qualquer jeito, e aí não gera o resultado que você quer, não fica do jeito que precisa ser feito. O risco de você sair daquela atividade e abrir outras atividades, ter muito mais iniciativas, é muito maior, e a probabilidade de você finalizar essas atividades é muito menor. Então, quando você está com esses pensamentos, enquanto você está trabalhando em uma coisa só, vai te tirar do foco. Olha, eu vou te dar uma dica de uma coisa que eu faço e que me coloca 100% em presença daquilo que eu estou fazendo. Tem momentos que eu quero analisar quanto tempo que eu levo para executar determinada atividade. E aí, o que eu faço? Eu anoto o tempo que eu inicio aquela atividade. Você pode anotar num papel ou você pode usar alguma integração de alguma ferramenta que você utiliza. Eu uso o Todoist e hoje eu estou testando algumas outras ferramentas de integração ali para poder apresentar para os meus alunos, para a gente dar uma melhorada na nossa produtividade, para dar aquela intensificada na nossa produtividade. Você pode anotar no papel o horário que você está iniciando aquela atividade ou você pode utilizar alguma ferramenta. Mas aí o que eu faço? Eu dou o início, dou o start naquela atividade, anotando ali ou usando a ferramenta e eu fico presente. Por quê? Porque eu quero saber exatamente quanto tempo eu levo para fazer determinada atividade. E sabendo disso, eu evito estar fazendo outras coisas, porque eu sei que se eu sair daquela atividade, se eu for fazer alguma outra coisa, vai somar um tempo a mais que não faz sentido contabilizar na execução dessa atividade específica. Então, o que eu faço? Eu anoto ali e fico 100%. Eu faço aquela atividade sem pausar, sem fazer alguma outra coisa e quando finalizo, eu anoto o tempo que eu finalizei ou eu paro o timer ali que eu utilizei e aí eu consigo ter muito mais clareza do tempo que eu estou fazendo determinada atividade. Isso me coloca em presença, porque eu quero saber o tempo que eu levo em uma demanda, em uma atividade, que se eu fizer outra coisa, eu vou perder o meu tempo. Que se eu fizer outra coisa, vai contabilizar um tempo que não faz sentido ali.
Então essa é uma técnica que você pode fazer também, que pode te ajudar. Comece a contabilizar, anotar o tempo que você inicia as atividades e o tempo que você finaliza. Isso pode te colocar mais presente para aquilo que você está fazendo. Outra sugestão também é tirar eletrônicos, fechar as abas do computador, avisar as pessoas que estão perto de ti que você está focada, para falar com você daqui X minutos que você precisa terminar determinada coisa. Então é importante testar essas coisas novas para você se manter focada e fazer aquela única atividade, não ser multitarefas, porque isso vai desfocar o teu foco. Vai distribuir o teu foco para outras coisas e você não vai conseguir se doar 100% para aquela demanda. Outro sinal muito importante sobre desorganização e que também está linkado com aquilo que eu falei sobre trabalhar sob pressão é sempre estar pronto para solucionar qualquer crise. E por que que isso tem que ser um ponto de atenção para você? Porque você pode estar solucionando algum problema que outra pessoa poderia estar solucionando. Então, por exemplo, tá lá rodando a tua campanha de tráfego e aí você mesmo quer ir lá resolver. E você tem um gestor de tráfego para você ir lá fazer um alinhamento com ele. Então, você pode estar pegando essa demanda para você que vai levar 30, 1 hora do teu tempo, enquanto você pode estar ali falando com o teu gestor e falando para ele fazer as alterações necessárias. Às vezes é um conteúdo que saiu com alguma coisa errada e você quer excluir, você mesmo fazer, ao invés de falar para o teu designer fazer aquele ajuste e toma tempo do teu tempo e aí você acaba deixando de fazer outras coisas importantes para fazer uma coisa que você poderia ter delegado. Então cuide de tudo que você abraça, que são crises que aparecem no teu negócio. Às vezes a impressora estragou, às vezes está faltando papel, às vezes precisa comprar alguma coisa no mercado. Será que realmente você precisa ir lá resolver isso? Será que não tem ninguém da tua equipe que possa lá resolver? Será que não tem alguém da tua equipe que às vezes tem um cliente que está precisando de alguma ajuda, ao invés de você ir lá resolver, tem alguém na tua equipe que possa resolver melhor, pode dar uma atenção melhor para o teu cliente? Então cuide, preste atenção se você não está abraçando todos os problemas que estão aparecendo. Claro que a nossa cabeça, como empreendedor, como líder, a gente está pronto para resolver qualquer problema que tem no nosso negócio. Mas nós temos outras pessoas trabalhando com a gente que podem resolver até melhor do que a gente. E aí nós podemos focar naquilo que é mais importante para a gente fazer, aquilo que está mais na nossa habilidade, que faz mais sentido para a gente colocar a mão na massa e fazer algo que vai ser resultado, algo que vai gerar resultado para o nosso negócio. Então preste atenção se isso não está acontecendo muito contigo e está te desorganizando, te tirando do foco do resultado no seu negócio. E o último sinal de desorganização, mas não menos importante, é a desorganização de demandas diárias que você tem no teu negócio. Quando eu falo sobre desorganização das demandas, não é que as suas demandas elas estão espalhadas, elas estão anotadas em outros lugares. Isso pode acontecer também, tá? Se você é uma pessoa que anota demanda no caderno, anota no bloco de notas, anota no post-it, vai distribuindo atividades em vários lugares, cuidado, porque a probabilidade de você esquecer alguma coisa, de você deixar de fazer alguma atividade importante é altíssima, porque tá tudo espalhado, tudo tá desorganizado. Mas não é esse ponto que eu queria trazer aqui contigo. Se você já anota em algum lugar as suas atividades, a questão estratégica que eu trago aqui, a organização estratégica, é você pensar estrategicamente na estrutura de execução das suas atividades. Como assim? A sequência, a ordem de execução das tuas atividades, o bloco de execução de atividades similares que você pode estar executando e que vai te dar muito mais produtividade. Por que que eu não defendo tanto você anotar as atividades no caderno? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso quando trabalhava como CLT. Me ajudava, estava tudo ali anotado. Só que eu não tinha um pensamento estratégico de execução daquelas atividades. Ou seja, eu não conseguia pensar que aquela atividade que eu anotei, a minha quarta atividade, eu ia executar ela primeiro porque ela era a minha prioridade. Hoje eu utilizo uma ferramenta onde eu consigo flexibilizar a organização das minhas atividades. E por que que isso é um benefício para mim? Porque eu consigo juntar atividades similares em um bloco de execução, um bloco de tempo de execução
e fazer aquelas atividades num tempo mais rápido, porque elas são similares para mim. O meu pensamento de execução, ele não vai mudar do 8 para o 80. Ele já está na mesma funcionalidade, ele já está no mesmo estilo de atividades. Quando você faz isso, você consegue gerir melhor o teu tempo, você consegue executar as atividades que você tem no dia de uma forma muito mais rápida, porque você conseguiu organizar suas atividades de uma forma estratégica, que vai facilitar a tua execução. Quando você coloca aquela atividade mais importante, que vai exigir mais do teu pensamento estratégico, vai exigir mais da tua reflexão, quando você coloca ela em primeiro lugar, você consegue fazer ela muito mais rápido do que colocar essa atividade como a última atividade do dia e você já está sem energia. Você já está sem vontade de fazer aquilo porque vai exigir que você pense, que você raciocina. E aí você provavelmente não vai tomar a melhor decisão ou vai acabar procrastinando aquela atividade fazendo num outro dia. Então, quando você organiza de forma estratégica, fica muito mais ágil, fica muito mais produtivo o teu dia, a execução das tuas atividades. Então, cuide disso. Quando você for anotar suas atividades, pense estrategicamente como que você vai começar. Depois, quais são as outras atividades que são similares, que eu posso colocar junto ali e executar num bloco de tempo muito mais rápido. Isso vai te dar muito mais agilidade no teu dia. Bom, esses foram os sinais que eu quis compartilhar aqui contigo. Se você notou que tem alguma coisa que você tá fazendo na tua rotina dentro do teu negócio, já comenta aqui para mim, para eu saber quais são os sinais que você ainda não tinha notado que você estava fazendo, que agora você está tendo mais clareza e você não vai mais fazer no teu negócio. Espero o teu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo.